Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou falar sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Hoje vou falar sobre a farsa que é o FGTS. Será que ele é um benefício tão bom assim? Por que tem tanta gente que critica? Quais são as características, o que ele é, quanto ele rende, quando ele pode ser sacado? Eu vou falar sobre tudo isso hoje, então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. FGTS é a sigla que a gente usa para chamar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, um fundo criado pelo governo em 1966, durante a ditadura militar. E aí, o que é o FGTS e por que ele foi criado? Para que ele serve? Ele, resumidamente, é uma reserva financeira compulsória. Resumidamente, quando você é contratado, por lei, o seu empregador ele fica com a obrigação de realizar depósitos mensais equivalentes a 8% do seu salário bruto em um fundo. E esse dinheiro que fica nessa reserva compulsória, você como trabalhador não tem direito a acessar. Na verdade, o FGTS ele tem saque restrito, limitado. O resgate é permitido apenas em situações específicas determinadas por lei, geralmente situações de vulnerabilidade. Que situações são essas? A mais óbvia é justamente o caso de demissão sem justa causa. Se você for demitido sem justa causa, você pode sacar todo o seu saldo do FGTS. E além disso, você também receberia uma multa de 40% de todos os valores depositados pelo empregador durante o período de contrato. Além desse cenário de demissão sem justa causa, se você chegar a se aposentar, você também ganha o direito de conseguir tirar todo esse saldo. Além disso, em casos de doenças graves, doenças terminais, você ganha o direito de retirar esse valor, ou em caso de falecimento, seus dependentes poderiam também sacar essa quantia. Tirando esses cenários extremos, realmente o acesso ao FGTS, ele acaba sendo muito limitado. Ele até pode ser utilizado na compra de imóveis, mas as regras também são muito rígidas, Por exemplo, o imóvel ele tem que estar em centro urbano, você não pode ter nenhum outro imóvel naquela mesma cidade. Então, assim, tem várias regras que você tem que seguir. Você também não pode utilizar esse recurso para compra de imóveis acima de determinado valor. Então, não é algo fácil, não é garantido que você conseguiria utilizar esses recursos. E além disso, além dessas situações que eu mencionei aqui, atualmente, desde 2020, a gente também tem o saque aniversário, que é sabido que os trabalhadores têm uma satisfação muito grande, dessas regras tão limitantes para você conseguir resgatar os recursos da FGTS, isso é algo que todo mundo sabe. Então, a partir de 2020, o governo também criou essa modalidade, que é opcional. Agora, as pessoas interessadas em antecipar esse resgate do FGTS, elas poderiam escolher sacar um percentual, uma parte do seu saldo todo ano no mês do seu aniversário. A única questão é que os trabalhadores que optarem por essa modalidade, eles perdem o direito de resgatarem 100% do seu saldo em caso de uma demissão sem justa causa. Então tem esse porém. Entendido que é o FGTS, nessa questão da reserva compulsória, que todo mês o seu empregador ele tem que depositar um valor, um percentual considerando o seu salário bruto. Entendido quão difícil é você conseguir esse valor, não é um valor que você pode simplesmente sacar. Para você conseguir resgatar somente situações extremas. Entendido tudo isso, essa introdução feita, quanto que a FGTS rende? O saldo do FGTS é corrigido anualmente, considerando uma taxa de 3% ao ano, somada à taxa referencial daquele ano, que costuma ser uma taxa baixa. Ou seja, o que isso significa? Comparativamente, pensando em custo de oportunidade, ele é um investimento que paga mal, ele é um fundo que paga mal. Se você deixasse esse dinheiro na poupança, por exemplo, que é um investimento que todo mundo fala que é um investimento muito ruim, porque de fato é um investimento que paga muito pouco, mas se você só deixasse esse dinheiro na poupança, você conseguiria mais retorno na poupança. A poupança ela pode render de duas formas. Caso a Selic seja igual ou inferior a 8,5%, ela vai render 70% da taxa Selic. Ela vai te dar esse retorno garantido. Ou, caso a Selic seja superior a 8,5%, que é o que a gente está vendo agora, é o que a gente está vendo nos últimos anos, a poupança ela vai render essa taxa referencial somada a uma taxa mensal de 0,5%. Ou seja, no ano, sim, a poupança ela ganha do FGTS. Então, assim, estamos falando de uma reserva compulsória que prende o seu dinheiro, você praticamente não consegue sacar e deixa ele rendendo a uma taxa mínima. Onde que eu quero chegar aqui nesse vídeo? Que provavelmente você conheceu o FGTS, te apresentaram o FGTS como se fosse um direito muito importante, um direito do trabalhador que dá uma segurança muito grande, mas na prática ele é um direito, ele é um benefício que se o trabalhador pudesse escolher,
escolher, ele não iria existir. A verdade é essa. Esse fundo só existe porque, como eu falei, ele é compulsório, né? Ele é obrigatório por lei. Você tira o direito das pessoas de escolher. Eu tenho certeza que se você desse o direito de escolha para o trabalhador, né? Desse o direito dele escolher do que fazer com o seu próprio dinheiro, eu tenho certeza que entre deixar esse dinheiro parado, num fundo que ele não consegue mexer, que ele não consegue sacar, sabendo que está rendendo o mínimo possível, entre isso e ter o dinheiro na mão, ele vai escolher o dinheiro na mão. Ele vai escolher usar esse dinheiro, né? Seja para gastar, seja para comprar um imóvel, seja para fazer a sua reserva, né? Seja para investir, colocar no investimento que vai render mais. O FGTS é um daqueles grandes benefícios que só existem porque o governo não deixa você escolher por você. Essa é a verdade nua e crua. As pessoas que defendem o FGTS, ou elas de fato não entendem que é o FGTS, né? Elas burramente acham que é um dinheiro que o trabalhador está ganhando e não um dinheiro que o trabalhador deixa de receber. E aí, inclusive, vale fazer um parêntese sobre isso. Por lei, o FGTS ele não é descontado em folha. Ele não sai um desconto do seu salário, que nem, por exemplo, sai o Vale Transporte, que nem sai o imposto. Você não vê esse desconto na sua folha de pagamento. Então, as pessoas que não entendem de economia, elas acham que pela lei estabelecer que você não pode fazer esse desconto na folha de pagamento, né? Você não pode fazer essa subtração. Então, não é um dinheiro que está saindo do empregado, não é um dinheiro que está saindo do trabalhador, mas sim do empregador. É o empregador que está abrindo mão magicamente da sua fatia de lucro para você ter uma garantia caso tudo dê merda na sua vida. As pessoas acham que é isso que está acontecendo. E não. As leis políticas, elas não têm o poder de burlar as leis econômicas. Então você pode chamar isso de benefício, você pode chamar isso de direito, você pode falar que é um depósito que o empregador tem que fazer diretamente sem descontar da folha, você pode falar o que você quiser na sua lei. Na prática, o que o empregador vai fazer é olhar o custo que esse trabalhador dá para ele. Então, ele vai pensar que, ok, por mês, 8% do salário bruto do trabalhador, ele vai ter que depositar num fundo especial. Em caso de aprendiz, esse percentual cai para 2%. A empresa vai olhar para isso, ela vai olhar para o custo total e vai determinar o seu salário a partir do custo total. Então, assim, não é um dinheiro que está caindo da árvore, não é um dinheiro que simplesmente você passou a receber. Não é isso. Não é só porque o Estado começou a chamar isso de direito que magicamente você vai ganhar mais dinheiro. Não é assim que a banda toca. Essa é uma reserva que no fim do dia corresponde ao seu salário e ao seu tempo de contribuição. E sim, o que está indo para lá, você como trabalhador deixa de receber no seu bolso. Então, assim, as pessoas que defendem isso, ou elas não têm essa noção básica de economia, são pessoas que realmente não entendem que as leis políticas, elas não têm o poder de burlar as leis econômicas, né? Não é só porque você está chamando aquilo de direito, não é só porque você está falando que aquilo não pode ser descontado, que de fato não vai ser. Ou do outro lado da moeda, você tem as pessoas que reconhecem, assim, que realmente é um desconto do salário do trabalhador, né? Um dinheiro que o trabalhador está deixando de receber. Reconhece que o fundo é um fundo muito ruim, que não está rendendo nada, né? Reconhecem tudo isso, mas que acham que o trabalhador é muito burro. Acham que o trabalhador ele não tem capacidade mental suficiente para saber o que fazer com seu próprio dinheiro. Aquele discurso de que se o trabalhador conseguisse ter mais renda, conseguisse ter mais dinheiro, ele, pobre, oprimido, que nunca pensou direito sobre a sua própria vida, ele não vai reservar esse dinheiro, não vai fazer uma reserva, não vai investir em algo melhor. Não, ele vai usar esse dinheiro para gastar. E aí, no futuro, se ele tiver algum problema, ele vai se ferrar e o Estado não pode deixar ele se ferrar a partir das suas próprias escolhas. Não. O Estado tem que prevenir isso. E aí o Estado não pode prevenir isso ensinando. Não, o Estado não pode prevenir isso passando conhecimento financeiro, passando conhecimento de matemática, de investimento. Isso já é demais. A forma que o Estado tem que lidar com essa situação é criando essa reserva de emergência, criando essa reserva num banco controlado pelo próprio Estado, e aí o Estado pagando em cima dessa reserva juros mínimos que nenhum outro banco do mercado paga. Estão entendendo a farsa? Né, como que o Estado ele lucra às suas custas. E percebam que enquanto ele faz isso, enquanto ele te ferra, ele fala que ele é muito bonzinho por te ferrar. Ele fala que, na verdade, ele está te ajudando. E, inclusive, agora, no dia 12 de março, a gente teve um exemplo que ilustra isso muito bem. Que o Lula, ele aprovou uma medida provisória criando o crédito do trabalhador. Uma nova modalidade de crédito, né? Crédito consignado, juros mais baixos,
te dando a possibilidade de usar justamente o FGTS como garantia. Você olha isso num primeiro momento e pensa que é algo muito legal, é algo genial. É o governo percebendo que os recursos da FGTS estão congelados, não estão sendo utilizados de forma correta, o trabalhador precisa de dinheiro, então é o governo dando uma forma de conseguir estimular crédito e conseguir você utilizar esses recursos que estão lá parados. E você pensa, nossa, que legal que o governo está fazendo isso. Mas aí depois você para analisar e percebe que na verdade é muito cruel o que o governo está fazendo. Porque ele reconhece que de fato os trabalhadores precisam de recursos, né? Tem muitos trabalhadores que estão se endividando, mas o governo não quer liberar esses recursos da FGTS, não quer liberar esse recurso que é seu, que você ganhou a partir do quanto você trabalhou. O governo não quer tocar nisso, não quer te dar o seu próprio dinheiro. E, na verdade, no lugar de te dar a possibilidade de resgatar o seu próprio dinheiro, a opção que ele te dá é usar esse dinheiro como garantia para pegar um empréstimo para ter que pagar juros sobre o dinheiro emprestado de outro. Eu vi um exemplo numa rede, que eu inclusive fiz aqui um short, né, um reels falando sobre isso, que é como se você tivesse um botijão de gás e tivesse precisando de gás para cozinhar, porque senão você vai passar fome. Só que o governo chega na sua casa e fala que você não pode usar o seu próprio gás, porque talvez você precise de gás no futuro, só que você continua precisando de gás. E aí a grande solução que o governo dá é que você compre gás do amigo dele usando o seu gás como garantia. Tá entendendo como a conta não fecha? Como é injusto? E percebam que é incrível que sempre que o governo tem uma ideia genial, geralmente é isso, né? Um crédito consignado. Nunca é para conseguir resgatar esse valor de forma mais rápida, né? A gente teve o saque aniversário e o governo vira e mexe e fica ameaçando tirar o saque aniversário. E nunca é o governo falando sobre aumentar a rentabilidade do FGTS. Isso também é uma discussão que nunca acontece, né? Impressionante. Agora, para você conseguir pegar mais crédito com o banco amigo do governo, isso ele consegue. Enfim, o vídeo foi esse, né? Tentar mostrar um pouco sobre como alguns desses grandes benefícios, esses grandes direitos que o governo faz propaganda, né? O governo, ele tenta mostrar como ele é seu amigo, como ele tá te ajudando. Na prática, acabam sendo bem problemáticos. Se você gostou, comenta o que você achou, curte esse vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.